Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao webcast da Centauro, onde discutiremos os resultados do primeiro trimestre de 2020. Aqui é o Pedro Zemel, CEO da Centauro. Estou aqui com o José Salazar, nosso CFO e IRO, o Daniel Hagensteiner, nosso diretor de tesouraria e relações com investidores, e com a Luna Romeu, coordenadora de relações com investidores. Vamos começar no slide 2. A crise econômica e sanitária causada pelo Covid-19 impactou profundamente a economia mundial, brasileira e o nosso negócio. Vamos começar nossa apresentação mostrando como ela nos afetou e o que fizemos para enfrentá-la. Depois seguiremos para os resultados do primeiro trimestre e, por fim, iniciaremos nosso Q&A. As perguntas podem ser enviadas por essa plataforma de webcast e serão respondidas após a apresentação. Vou iniciar no slide 3 da apresentação. Na segunda semana de março, começamos a sentir os efeitos da pandemia em nossos negócios. Assim, rapidamente entramos no modo de crise e criamos diversos comitês para lidar com as frentes que seriam mais afetadas. Nessa primeira fase, que foi até o início de abril, focamos em nos adaptar aos desafios que estavam por vir e prepararmos a companhia para enfrentar os próximos meses. Focamos em 3 pilares: garantir a segurança de nossos colaboradores e parceiros, reduzir despesas e preservar e gerar caixa. Passando agora para o slide 4, vocês podem ver as principais medidas tomadas nessa fase inicial. Fechamos todas as nossas lojas, adaptamos nossa infraestrutura para que todos os colaboradores do nosso escritório pudessem trabalhar de modo 100% remoto e adaptamos a operação de nossos centros de distribuição para garantir que funcionassem de acordo com as novas necessidades e seguindo novos protocolos de segurança e saúde. Mantivemos nosso tradicional All Hands, em que reunimos toda a companhia para falar sobre o negócio de modo 100% online, garantindo que todos os colaboradores continuassem alinhados, especialmente nesse período desafiador. Também cuidamos da comunidade. Doamos 100 mil pares de tênis para profissionais de saúde pública de São Paulo, cestas básicas e equipamentos de proteção para ONGs parceiras dos nossos projetos sociais. Na frente de redução de despesas, atuamos rapidamente e conseguimos reduzir os principais gastos da companhia. Reduzimos as despesas de folha de pagamento através de uma combinação de redução de quadro, redução de jornada e suspensão de contrato de trabalho. Com a ajuda de nossos parceiros, operadores de shopping, conseguimos reduzir nosso gasto de ocupação, dado que as lojas encontravam-se fechadas. Com essas e outras iniciativas, conseguimos reduzir em cerca de 40% os nossos gastos fixos. Na frente de caixa, suspendemos a maior parte de nossos investimentos, assim como o recebimento de novas mercadorias. Antecipamos todos os recebíveis disponíveis e tomamos uma linha de capital de giro de 130 milhões de reais. Com isso, encerramos o trimestre com cerca de 300 milhões de reais em caixa. Com essas medidas, adaptamos nossas operações e preparamos nossa companhia para suportar um cenário de estresse onde não tivéssemos receitas relevantes por um longo período. Seguindo agora para o slide 5, temos a fase seguinte da nossa gestão de crise. Com a companhia apta para enfrentar meses desafiadores, voltamos o nosso foco para novas frentes. Nessa segunda fase, continuamos fazendo novas ações para apoiar nossos colaboradores. Focamos nossas atenções à plataforma digital, que é de onde estava vindo o crescimento, e aceleramos novos projetos em todas as áreas da companhia para sairmos ainda mais fortes dessa crise. Podemos ir para o slide 6. Com o passar das semanas, o período de isolamento social tornou-se cada vez mais desafiador para todos. Assim, para garantir que nosso time pudesse contar com nosso apoio, disponibilizamos um atendimento psicológico virtual para todos e treinos online focados em fitness and wellness, pois como empresa de esporte que somos, entendemos que manter atividades físicas como parte de nossa rotina é essencial. Criamos um treinamento para preparar toda a nossa liderança para atuar nesse momento de crise e isolamento social. E definimos uma nova estratégia de comunicação interna para que todos estivessem informados e alinhados, mesmo trabalhando de modo remoto. Temos orgulho de dizer que a favorabilidade de nosso time com a companhia atingiu seu recorde. Durante essa fase, também focamos nossas atenções em nosso canal digital, que começou a mostrar uma tendência de crescimento nas vendas. Passando para o slide 7, vocês podem observar no gráfico o crescimento que nossa plataforma digital apresentou ao longo dos meses. Nosso GMV cresceu mais de 50% em abril e mais de 100% em maio e junho.
Investimos bastante em nosso app nesse período, com ótimos resultados. Ele já representa 54% da venda online, 29 pontos a mais de share do que no mesmo período no ano passado. Ultrapassamos a marca de 3,5 milhões de usuários ativos no app, que registrou um aumento de 327% em número de download em relação ao ano passado. Para suportar o crescimento acelerado das vendas da nossa plataforma digital, reativamos o Ship from Store mesmo em shoppings fechados para o público. E seguindo o protocolo de segurança, voltamos a utilizar a maioria de nossas lojas como hubs de distribuição de produtos para todo o país. Ainda em março, fizemos uma forte operação de logística reversa e enviamos 93 mil peças que estavam nas lojas fechadas para reforçar o estoque do nosso CD. Também criamos um novo canal de vendas para os gerentes e supervisores de loja poderem atingir sua rede de clientes. Incluímos novos sellers em nosso marketplace, que cresceu 3,5 vezes no período, e implementamos drive-thru em mais de 50 shoppings. É importante ressaltar que o mercado está bastante competitivo e, junto com o crescimento, sofremos uma forte pressão na margem, já que o mercado como um todo está com excesso de estoques. Com as fases 1 e 2 bem definidas e acompanhando a evolução da pandemia pelo país, iniciamos a fase 3 da gestão de crise. Como vocês podem ver no slide 8, nessa fase de retomada, iniciamos a reabertura de nossas lojas, a retomada das obras G5 e realizamos novas captações para fortalecer nossa liquidez. Passando para o slide 9, temos atualmente 145 lojas abertas com horário reduzido de funcionamento e seguindo um novo protocolo de saúde e higiene para garantir a máxima proteção de nosso time e nossos clientes. As reaberturas estão ocorrendo de modo gradual, são avaliadas caso a caso e respeitam as orientações das autoridades municipais e estaduais. Com uma posição de caixa mais favorável do que esperávamos, em função da performance do canal digital, decidimos retomar nossas obras de loja G5. Já concluímos 5 reformas em junho e atualmente estamos com 11 obras em andamento, entre reformas e aberturas. Por fim, para manter a companhia capitalizada e líquida, para concluir a transação com a Nike do Brasil, ainda pendente de aprovação pelo CAD, captamos R$900 milhões com o nosso follow-on no dia 4 de junho e agradecemos a confiança dos investidores que nos apoiaram nesse aumento de capital em um momento tão difícil da economia mundial. Além da oferta subsequente, reforçamos nossa liquidez com outros R$460 milhões por meio de emissão de debêntures e de CCB. Passo agora a palavra ao Salazar, que entrará em mais detalhes a respeito dos destaques financeiros do trimestre. Obrigado, Pedro, e bom dia a todos. Podemos seguir para o slide 10 da apresentação. Nesse trimestre, tivemos alguns efeitos não recorrentes, tanto positivos quanto negativos. Em nosso release, apresentamos uma tabela explicando todos esses efeitos. Todas as explicações que vamos fazer nos próximos slides se referem aos resultados ajustados por esses efeitos não recorrentes e também pelos efeitos do IFRS 16. Nossa receita líquida consolidada reduziu 4%, impactada pelo fechamento das lojas em função das reformas para o modelo G5 do Covid-19 e pela desaceleração da plataforma digital no início da pandemia. Esta situação no digital se manteve até que pudéssemos restabelecer as lojas como centro de distribuição mesmo fechadas. Seguimos agora ao slide 11 para falar sobre lucro bruto e margem bruta. Reportamos uma retração de 6,7% no lucro bruto, que atingiu R$246 milhões no primeiro trimestre de 2020, frente aos R$264 milhões apresentados no mesmo período do ano passado. Também podemos observar uma redução na margem bruta de 1,4 pontos percentuais. A queda é explicada por um aumento do markdown em janeiro, tradicional após o Natal, e, além disso, as vendas de janeiro acabaram tendo uma participação maior no trimestre em função da forte queda das vendas em março como consequência da pandemia. Seguindo para o slide 12, temos nossas despesas operacionais. Os impactos das medidas de redução de despesas fixas, já apresentadas pelo Pedro, só poderão ser percebidos no segundo trimestre do ano. Nesse primeiro trimestre, sofremos uma desalavancagem operacional causada pela queda da receita de loja física em função do Covid-19. Assim, observamos um aumento de 10,9% nas despesas operacionais no primeiro trimestre, explicados por cerca de R$9 milhões em despesas com novas lojas abertas ao longo do segundo semestre do ano passado, além de custos com projetos RFID.
Acompanhando o crescimento da plataforma digital, as despesas variáveis também apresentaram crescimento. Avançamos agora ao slide 13 da apresentação. Nosso EBITDA, nesse primeiro trimestre, foi de R$ 5 milhões e sofreu uma contração de 89% quando comparado ao primeiro trimestre de 2019. A margem EBITDA ajustada também foi impactada, sofrendo uma queda de 7,8 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Como podemos observar no gráfico da página inferior do slide, as despesas operacionais associadas ao fechamento das lojas na segunda semana de março impulsionaram a redução do EBITDA e da margem. Passando para o slide 14, temos nosso lucro líquido. Nosso lucro líquido foi negativo em R$ 4,6 milhões, uma queda de 6,8 milhões em relação aos 2,3 milhões observados no primeiro trimestre de 2019. Apresentamos também na parte inferior do slide detalhamento da reconciliação de nosso lucro líquido, partindo do EBITDA reportado. Podemos passar para o slide 15. O fluxo de caixa operacional do trimestre foi negativo em R$ 106,9 milhões, seguindo a sazonalidade normal da companhia, já que as compras de mercadorias para o quarto trimestre são pagas principalmente no primeiro trimestre do ano seguinte. O fluxo de caixa de atividade de investimento no trimestre foi negativo em R$ 35,9 milhões, 208,4% acima do primeiro trimestre de 2019, principalmente pela aceleração do plano de expansão e reformas de lojas E5. O fluxo de caixa de financiamento foi positivo em 345,7 milhões, reflexo da antecipação de nossos recebíveis para fortalecer a posição de caixa com a crise do Covid-19. Abrimos agora para perguntas que podem ser enviadas diretamente na plataforma de webcast. Aí não soltou a gente ainda está aguardando perguntas. A gente vai esperar mais um minuto aqui. Só a gente não recebeu perguntas até o momento, então eu vou encerrar. Calma. A nossa apresentação. A gente vai encerrar então a apresentação. O nosso time de RI segue à disposição para esclarecer outras dúvidas que possam surgir. Como dissemos em nossa última divulgação de resultados em março, ao longo dos nossos 39 anos de história, já atravessamos inúmeras crises e o time atual é o mesmo de 2015, quando nossa situação financeira era preocupante. Nos orgulhamos da forma como, mais uma vez, lidamos com a crise, atentos ao nosso time e ao nosso consumidor e adequando nossa operação com agilidade às novas circunstâncias. Estamos confiantes que nossa capacidade de rápida adaptação nos fará sair mais fortes dessa crise e seguiremos essa jornada de construção de ecossistema do esporte do Brasil. A crise ainda não acabou e impacta negativamente nossos resultados durante o período em que tivermos lojas fechadas. Os próximos trimestres continuarão sendo desafiadores e, por isso, seguiremos com a guarda alta. Agradeço ao time da Centauro em todo o país pela garra, resiliência e criatividade em um momento tão complicado. Antes de encerrar, aparentemente por uma questão técnica, tinha algumas perguntas engargaladas aqui. Então, eu vou aproveitar e eu peço desculpas aqui pela confusão, mas acho que ficou travado em algum lugar do sistema. Então, agora apareceram várias perguntas, então a gente vai responder, tá certo? Um minutinho, por favor. A primeira pergunta é da Mariana Coelho, da ZQuest, perguntando quais... Vou ler aqui. Poderia falar sobre perspectivas de margens para segundo trimestre e terceiro trimestre? Então, obrigado, Mariana, pela pergunta. A gente não dá guidance, né? Então, mas o que eu posso falar mais genericamente sobre o mercado é que o impacto da crise foi em toda a indústria, né? Então, o excesso de estoque, considerando o tempo que demora para as decisões de compra até o momento que o produto vende para o consumidor final, foram tomadas em um outro momento. Ou seja, a indústria inteira está com excesso de estoque. E até que isso se reequilibre, a nossa expectativa é de um mercado mais competitivo, né? Acho que quando as coleções virarem, né, e as marcas trouxerem os novos produtos, já adequando as quantidades e já com as lojas, não só as da Centauro, mas as de todo o mercado abertas, essa situação se normaliza, certo? Eu não consigo precisar
quando que seria. Mas a gente imagina o mercado ainda bastante competitivo no curto prazo. A próxima pergunta é da Irma, da Goldman Sachs. Bom, eu vou ler a pergunta. Bom dia, espero que todos estejam bem. Primeiro, poderiam comentar sobre o fluxo e a produtividade nas lojas que já abriram? 2, como devemos pensar sobre as perspectivas para a margem bruta no segundo trimestre de 2020 e na segunda metade do ano, dado o cenário competitivo e quedas fortes nas vendas do segundo trimestre? Irma, obrigado pela pergunta. Começando pela primeira. Aqui o desvio padrão ainda é bastante grande, tá? As lojas voltaram a abrir, mas esse é o primeiro mês que a gente tem um volume maior de lojas. Grande parte delas abriram ao longo do mês de junho. A gente começou maio com poucas lojas, abril com poucas lojas, maio com poucas lojas. Então, o que a gente vê é um fluxo bem mais baixo, né? A gente ainda não está em diversos municípios tendo a possibilidade de permitir que o cliente experimente os produtos, né? O que está resultando numa venda menor, tá certo? A gente vê aqui safras diferentes, lojas estão abertas há mais tempo, numa situação melhor, mas eu diria que mais ou menos metade da venda do ano passado numa loja que acabou de reabrir. Isso, por um lado, evidentemente, para o resultado não é bom. Por outro lado, nesse momento de um noticiário tão sensível e tão focado em problemas de saúde, de shoppings basicamente com toda a parte de entretenimento fechada, e os clientes não podendo experimentar, eu acho que isso mostra, no final, uma resiliência do canal de loja física. A verdade é que os clientes estão, a despeito de todo momento e do custo adicional para frequentar um shopping, continuam indo até as suas lojas se comprando, mesmo a gente oferecendo para eles a possibilidade de comprar esse mesmo produto pela internet. Ainda parece cedo, como eu falei, a maior parte das lojas acabaram de reabrir, mas essa é a situação. Vou para a segunda pergunta aqui. A segunda pergunta foi em relação à margem bruta, né? Como devemos pensar as perspectivas para a margem bruta na segunda metade do ano e no segundo trimestre? Então, como eu falei, eu acho que no curtíssimo prazo a margem bruta será pressionada enquanto houver excesso de estoque e um desequilíbrio no sistema todo, né? Em toda a indústria. Então, no curto prazo, acho que a perspectiva é uma perspectiva de pressão na margem bruta. E acho que isso normaliza na medida em que as coleções troquem, né? Então, quando as novas coleções chegarem, já pensadas para essa realidade e já com o mercado com o seu calibre todo de lojas para vender, a margem deveria se normalizar. A gente espera que ela se normalize neste momento. Tá bom? Eu não consigo precisar exatamente qual que é o mês que isso vai acontecer. Mas no segundo trimestre, sem dúvida, ainda pressionados. Um minutinho para eu achar a próxima pergunta aqui, por favor. Bom, mais uma pergunta aqui Eu vou seguir na linha com mais uma da Mariana, tem mais outra aqui da ZQuest. E margem EBITDA, fizeram um ajuste de SG&A. Então, primeiro, sim, fizemos ajuste de SG&A, né? A gente trouxe o SG&A fixo para 60% do que era, né? Então foi 40% de corte. A gente fez ajustes importantes de SG&A, redução de quadro, redução de jornada, suspensão de contrato, renegociação de contrato de ocupação, e no primeiro momento bastante profundas, né? Porque a gente estava se preparando para um cenário bastante pior do que ele se apresentou. A gente estava se preparando para um cenário que poderia ser muito mais ácido. A gente, num dado momento de março, não sabia como que a gente ia reagir, nem nas vendas online, né? Acho que vocês puderam notar
que a venda do digital em março não teve a mesma performance que teve em abril, maio e junho. Então, logo, a gente conseguiu usar as lojas como dark stores para servirem como centro de distribuição. Isso destravou bastante o crescimento do digital e fez aquela reversa que eu comentei, trazendo estoque para o CD. Então, naquele momento anterior, a gente não tinha certeza de como performaria. A gente ajustou o SG&A para que a gente pudesse entrar num modo de sobrevivência. A gente fez ajustes bastante profundos. E isso sim protege a margem EBITDA. Agora, num cenário em que as lojas estão fechadas, né, isso não é suficiente para a companhia ter uma boa performance, certo? A gente tem tem como uma fortaleza o fato de que 20% das nossas vendas vêm do canal digital e que nesse momento, em cima desses 20%, a gente está crescendo mais de 100%. Mas, por outro lado, quer dizer que 80% das nossas vendas vêm de lojas físicas que ficaram fechadas boa parte dos meses, né? Então, mesmo com ajustes, é inevitável que a rentabilidade da companhia fique bastante prejudicada no segundo trimestre, quando ela teve a maior parte das suas lojas fechadas a maior parte do tempo. Eu vou ler a próxima pergunta aqui, do Bruno Andreasa, do BTG. Eu vou ler a pergunta. Comentar a performance de junho no online e expectativa dali em diante com a reabertura do varejo. Obrigado, Bruno, pela pergunta. Junho segue a mesma toada de maio e abril, então a gente está crescendo, o número que a gente apresentou aqui, 120%. Então, desde que a gente conseguiu usar as lojas como Dark Store, ou seja, acessar, o nosso modelo de e-commerce é muito calcado nas lojas, né? Então, quando a gente pôde acessar essa infraestrutura, tanto para o Ship from Store, principalmente para o Ship from Store, mas para os clientes poderem acessar o estoque inteiro da companhia, não só o estoque do CD, isso destravou bastante o crescimento do e-commerce. Então, junho continua essa mesma toada. Quando a gente fala do futuro, primeiro que é difícil, né? A gente prever, a gente tem que... Bom, só um segundo ponto, tá? Importante dizer também que esse crescimento também é calcado numa redução de margem, certo? Quer dizer, o e-commerce está trabalhando com uma margem bruta menor do que historicamente ele trabalha por conta da competitividade do mercado. Tá? Quando a gente pensa em futuro, evidentemente, o crescimento do digital é uma tendência secular, né, em todas as indústrias. Vale ressaltar que algumas indústrias foi a primeira vez que muitos clientes experimentaram, né, a experiência digital. Então, esse crescimento, esse salto, vai ser ainda mais agudo do que na nossa indústria, que já tinha uma penetração de e-commerce relativamente alta comparado a outras indústrias. Então, acho que é evidente que o e-commerce vai ganhar espaço. Quando a gente olha os nossos números de 2017 para 2019, a gente vê um crescimento de receita acumulado de um pouco menos de 20% e um crescimento de GMV no digital de mais de 80%. Né? Então, é evidente que o digital vai ganhar espaço, o que para a gente é uma oportunidade enorme de crescimento. E no nosso entendimento, a loja é um fator fundamental para o crescimento do digital. A loja é um viabilizador, na nossa estratégia omnichannel de esporte, ela é um viabilizador do crescimento do digital. Né? A gente vê quando a gente abre lojas, o digital cresce, quando a gente reforma a loja, o digital cresce, a loja funcionando como muito mais do que um lugar só para receber os clientes que entram naquela loja para comprar ali, e sim como um hub para servir todos os clientes do digital. Eu vou ler mais uma pergunta. Próxima pergunta aqui, Alex Tanaka, da Alpha Key Capital. Bom dia, vocês poderiam comentar como estão as negociações de aluguéis com shoppings? Como funciona a cobrança dos shoppings, modalidade de Ship from Store? Obrigado, Alex, pela pergunta. Então, a gente foi negociando, como a situação é muito atípica, né, a gente foi fazendo negociações mês a mês. Acho que esse momento foi um momento que, como a crise não foi pontual, não foi uma crise que assolou somente a Centauro, mas sim o mundo, né, e com certeza o Brasil, todo mundo foi muito construtivo, né? E os empreendedores de shopping foram muito construtivos nessas negociações
e sensíveis ao momento. Então, a gente está vivendo agora uma segunda fase. A primeira fase era com shoppings fechados e como é que a gente fazia para negociar. E aí foi empreendedor por empreendedor, né? Mas, enfim, reduzindo os custos de ocupação e também fazendo negociações de aluguel, atrelando muito mais a performance das lojas, né? E o ship from store a gente paga, né? Então aquele produto é faturado ali na loja e a gente paga, ele entra para a venda da loja né, dentro do contrato. Então agora a gente vai viver uma outra fase, que é uma fase em que há venda, que os shoppings estão abertos e que tem fluxo, mas que a venda não é a todo potencial, né? Mas, novamente, acho que o mercado tem sido bastante construtivo, né? Todo mundo tem entendido que o único jeito da gente conseguir se fortalecer é trabalhando juntos aqui para que essa crise passe o mais rápido possível e os empreendedores de shopping têm agido assim, na sua grandíssima maioria. Obrigado pela pergunta. Vou ler aqui duas primeiro, eu peço desculpas aqui por essas pausas, mas a gente está gerenciando aqui as perguntas remotamente, às vezes tem uns soluços aqui, tá? Então, obrigado pela paciência. Tem duas perguntas da Eleven, eu vou ler as duas juntas, uma da Daniela e outra do Eric. Eu vou ler as duas juntas porque acho que a gente consegue responder conjuntamente. A primeira: bom dia, parabéns pela conclusão do follow-on recentemente. Poderia comentar quais outras iniciativas omnicanal que a companhia está implementando e qual a estimativa de participação da estratégia Omni nas vendas totais no fim do ano, dada a situação atípica de mercado? E a outra, essa foi a da Daniela e a do Eric, também da Eleven. Bom dia a todos. Com a reabertura de algumas lojas físicas, como vocês têm observado a evolução das vendas omnichannel? Obrigado. Então, a primeira coisa aqui é que a nossa leitura a nossa leitura desculpa, teve uma falha aqui. É que o cliente ele é agnóstico e ele navega entre os canais e a venda começa em um lugar e termina em outro de maneira muito fluida, né? Então, o cliente muitas vezes começa a sua pesquisa na internet e termina numa loja para experimentar e ver, e às vezes o contrário, ele começa passeando e termina na internet. Então, o que a gente vem fazendo na companhia para efetivamente trabalhar de maneira omnichannel é integrando cada vez mais essa cadeia, né? O número que a gente vê é um número de onde terminou a transação. Mas eu diria que se a gente, é assim que a gente atribui, né? Mas que se a gente pegasse os pontos de contato todos, muitas das nossas vendas já são omnichannel, né? Então, a nossa visão é que isso é mais misturado do que a gente apresenta e discute, e que isso vai continuar crescendo. Com relação ao que a gente está fazendo para acelerar isso, a gente entende multicanalidade como um desenvolvimento em stacks, né, em pedaços. E a gente concluiu não quer dizer que não haja oportunidade para melhorias contínuas, certo? Um pedaço importante sobre sistema, né, de integração de estoque, e um pedaço importante sobre processo, para que cada loja pudesse funcionar como um centro de distribuição e que o cliente que navegasse em centauro.com.br pudesse acessar o estoque da companhia inteira. Agora tem uma outra fase, e aí só sobre essas fases tem um ponto que é importante, que a gente colocou o RFID, mas a gente ainda não teve o benefício do RFID, tá certo? A gente não começou a usufruir do fato, quando a gente começou a fazer os inventários frequentes, foi quando veio a pandemia. A gente não começou a usufruir do fato de que a gente pudesse baixar as margens de segurança. Então, esse é um avanço, e a gente está entrando num modelo de avanços contínuos em cada pedaço. A gente está produtizando a tecnologia em produtos digitais e pegando checkout, discovery, busca, etc. E cada pedaço desse a gente está tornando melhor, né? Então, eu diria que agora a gente tem
tem um time pensando em como melhorar cada pedaço da jornada, né? Muito mais do que eu ou algum executivo dizendo que a grande iniciativa é A ou B. Né? A gente definindo aqui como é que a gente melhora a conversão e etc. Então, é dali que virão as melhorias. E, novamente, com um pensamento integrado, pensando em qual que é a melhor maneira mais eficiente para adquirir cliente, para reter cliente, independente se essa venda terminou no físico ou no digital. Eu vou ler duas mais perguntas aqui. As duas são sobre as negociações com o Nike, então eu vou ler as duas e vou responder juntos. Tá? A primeira é do Alex Tanaka, sobre as negociações da Nike. Você poderia dar algum update? E a outra é da Mariana Coelho. Pedro, poderia falar, da ZQuest. Pedro, poderia falar sobre o timeline de integração com a Nike? Como vai se dar esse processo? Quando vamos ver sinergias aparecendo nos números? Obrigado. O processo segue na apreciação do CAD. Né? Então, a gente primeiro precisa, essa é uma condição precedente para fechamento, a gente precisa da aprovação do CAD para dar sequência nos projetos de integração. Né? E eu não tenho como precisar qual que é a data que o CAD vai terminar a sua análise. Então, a gente depende disso para concluir. Em paralelo, né, nas coisas que são possíveis, né, que não dependem da aprovação do CAD, a gente segue trabalhando para possibilitar a integração tão logo quanto os órgãos reguladores permitam o CAD. Né? Sobre sinergias, acho que a gente tem mapeado diversos tipos aqui de sinergias e elas têm timelines diferentes, né, para acontecer. Então, tem sinergias de G&A, e evidentemente essas são mais rápidas. Tem sinergias de supply chain, e essas dependem de estudos mais aprofundados, né? E acho que é um timeline um pouco, eu diria que é médio prazo, né? E tem sinergias aqui, quando a gente olha esse negócio, que são relacionadas a crescimento. Né? Eu chamo de sinergias porque elas só são possíveis porque as duas empresas farão parte do mesmo grupo. Né? Então, por exemplo, para o crescimento da plataforma digital da Nike, a gente pode usar a infraestrutura da Centauro. Né? E isso também é uma coisa que se começa a construir no dia 1, mas até, obviamente, envolve desenvolvimentos e também estão no médio prazo. Tá? Então, acho que a gente vai conseguir entrar em mais detalhe sobre números da Nike e sobre as nossas perspectivas, tão logo a gente tem a aprovação do CAD e possa começar a dividir aqui. Né? Então, todo o processo é público, vocês vão saber, mas a gente evidentemente vai atualizar o mercado qualquer novidade. Tá bom? Vou ler a próxima aqui um minutinho, por favor. A próxima pergunta é do Thiago, da SPX. Thiago Matera. Bom dia, Pedro e Salazar. Poderiam comentar sobre o sortimento de quem tem puxado o crescimento online? Mudou o mix de tênis, roupa, acessório, equipamentos? Não tem uma diferença entre item de performance e lifestyle? Obrigado. Obrigado, Thiago, pela pergunta. A gente teve aqui uma primeira fase de um crescimento grande do treino em casa. Né? As pessoas equipando as suas casas com pequenos acessórios, com colchonete, com peso, com corda, etc. Mas isso é uma parte menor da nossa venda. Né? Então, apesar de ter sido o maior crescimento, né, isso representa menos de 20% da venda nesse momento. Então, é o maior crescimento, mas ainda é a menor parte. A pior categoria, que também mudou bastante o mix por ter piorado muito, foi o futebol, porque as pessoas não estão nem jogando futebol, e nem assistindo futebol, né? Então, a performance, tanto de itens como chuteira e bola, quanto de itens como camisa de time, está bastante aquém dos demais. Então, essa é a categoria que mais sofre. Então, essa foi a categoria que perdeu. O grosso da nossa venda é tênis e roupa, né? Calçado e vestuário. E essas duas vêm conjuntamente. Eu diria que futebol perdeu para equipamento e acessório, e essas duas continuam com o lion share aqui das vendas online, calçados e vestuário, e performando bem. Calçados num ambiente mais competitivo, né, porque os preços são mais comparáveis e tem mais notabilidade, etc. E roupa numa
numa dinâmica mais saudável, né? Mas foi isso, essa foi a mudança, né? Não teve grande diferença entre performance e lifestyle, também porque, né, se a gente olha sob a perspectiva do produto, né, é uma leitura, mas a verdade é que muitos consumidores que compram produtos de performance na Centauro compram para uso no dia a dia. Então, a despeito de haver essa distinção sob a perspectiva do uso, muitos produtos de performance as pessoas usam para caminhar, enfim, até para a sua rotina diária. Então, não tem uma mudança relevante aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Um minutinho, por favor. Tem mais uma pergunta aqui do Rubens, do Santander. Vou ler a pergunta. Bom dia. Podem falar um pouco de como está a performance de vendas das lojas abertas em junho e como está sendo as conversas e negociações com fornecedores para os próximos trimestres, em função do novo patamar de câmbio e ambiente promocional do mercado? E aí, a primeira, o Rubens comentou aqui, acho que a gente já respondeu. Então, eu vou falar na segunda, que é as negociações com fornecedores sobre em função do novo patamar de câmbio e ambiente promocional do mercado. Então, o primeiro ponto que é importante ressaltar é que a Centauro tem uma estrutura de negociação com seus fornecedores, que é um markup de entrada negociado em reais, né? Então, a Centauro a gente pode ver, ou seja, as variações cambiais não afetam diretamente a margem da Centauro. A gente tem vários jeitos de ver isso, um explicando conceitualmente como eu fiz, e outro é olhando os números, né? A margem bruta da Centauro tem uma característica bastante estável, ao passo que o câmbio no Brasil não, né? Tem uma variabilidade muito grande. A gente já viu momentos de câmbio muito alto e muito baixo, e a margem bruta da Centauro se mantém estável, né? Quando a gente olha historicamente, também de 2017 para 2019, a margem cresce pouco, mas cresce a margem bruta. E o câmbio variou e várias coisas variaram, o dígito dobrou de tamanho e a margem bruta cresceu ali os seus 50, 100 bips. Então, não tem um impacto direto, né? À medida que o câmbio tem variações tão altas, né, o que isso pode gerar é uma pressão de aumento de preço, né? Quer dizer, os fornecedores podem vir nas novas coleções com um câmbio maior, com um custo maior, e para que possam manter os seus negócios saudáveis, podem cobrar um preço maior. Isso também já aconteceu no passado, né? Quando o câmbio variou. E em geral, os fornecedores equilibram esses aumentos para que são bastante científicos em como tratá-los. A gente agora virou uma página, né, com os fornecedores. A gente viveu um momento que foi um momento de restrição em que as nossas negociações foram de outro tipo. Hoje, agora depois do follow-on, a gente está em dia 100% dos fornecedores, né, todos negociados, e absolutamente em dia, e estamos recebendo o produto na medida em que é necessário receber novamente. Seguimos com a guarda alta e atentos ao momento, mas o giro do estoque já exige que a gente receba o produto. E aí, para esses novos produtos, muitas vezes, como eu falei, os fornecedores estão sensíveis ao momento e a gente consegue discutir e negociar como que a gente pode dividir esse esforço que parece que no curto prazo será necessário de margem, né? Então, como o preço de venda está depreciado por uma circunstância muito aguda e específica de um momento, alguns fornecedores têm sido sensíveis a isso, né? E oferecido eventualmente descontos, né? Novamente, a gente entende que isso é um problema de curto prazo, tá certo? Quer dizer, tão logo a indústria se reestabeleça e os estoques se reestabeleçam, a gente volta para um modo normal aqui de operação, com os preços voltando aos patamares normais e as margens também. Eu vou ler de novo o final. Eu peço desculpa, aquela hora
não tinham aparecido as perguntas, mas na verdade haviam várias, né? Acho que a gente respondeu aqui a grande maioria. Eu só vou pedir desculpa para ler de novo o final, mas só para a gente encerrar aqui novamente. Então, a gente vai encerrar a sessão de perguntas e respostas, reforçando que o time de RI está à disposição para esclarecer outras dúvidas que possam surgir. E queria repetir aqui e reforçar que a gente falou isso na nossa última divulgação de resultado, em março. Ao longo dos nossos 39 anos de história, essa companhia já atravessou inúmeras crises, o Brasil já atravessou inúmeras crises, e esse time está junto há bastante tempo, inclusive já tendo lidado com uma crise importante no passado. A gente tem muito orgulho de como a gente lidou com essa crise, a gente foi atento ao nosso time e a gente se adequou com agilidade às novas circunstâncias. Essa agilidade, na minha opinião, é crucial, não só para essa fase, mas para todas da companhia. A gente lidou com agilidade ajustando despesas, a gente lidou com agilidade revendo como que a gente poderia fomentar crescimento no dígito, a gente lidou com agilidade para achar um novo modelo de trabalhar. Tão confiante que essa capacidade de adaptação rápida fará com que a Centauro saia mais forte dessa crise e que a gente possa seguir a jornada para construir o ecossistema de esporte do Brasil. Também queria reforçar que a crise ainda não acabou e ela impacta negativamente os nossos resultados durante o período em que tivermos lojas fechadas. Os próximos trimestres continuarão sendo desafiadores, né? O segundo especialmente, e por isso seguiremos com a guarda alta. Queria agradecer a todo o time da Centauro, em todo o país, pela garra, pela resiliência, pela criatividade num momento tão complicado, e agradecer a todos pela participação e pelo interesse no Grupo SBF. Tenham todos um bom dia e até a próxima.